Tem político da esquerda aí que a primeira entrevista que teve a oportunidade de dar, falou que se precisar vai dar cadeirada. Então talvez a gente possa dizer que a extrema esquerda então tomou espaço. A gente precisa de dar continuidade para que os assuntos que são importantes sejam resolvidos. Mas se a prefeitura fosse mais eficiente, mais competente, muita coisa já teria sido entregue. Minha visão é que Belo Horizonte precisa funcionar e não de ficar simplesmente no mundo fantástico das campanhas eleitorais. O centro da cidade está clamando por socorro há muito tempo. Eu acho que se o prefeito está realmente interessado em entregar aquilo que ele falou em sua campanha, ele tem que realmente estruturar o time para um trabalho com foco em resultado. A gente não pode ficar sempre voltando à estaca zero. É preciso que a cidade evolua. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador reeleito com 9.992 votos, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, primeiro, parabéns pelo seu resultado eleitoral. Seja muito bem-vindo agora à nossa nova casa. Eu que agradeço sempre o convite. Então, bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, e bom dia, ouvintes da Rádio 91.7. Gostou do nosso estúdio novo? Sensacional. Então, deixa eu lhe perguntar do ponto de vista eleitoral ainda. Eu sei que os ecos da eleição estão ficando um pouquinho para trás. Mas politicamente, qual foi o seu principal desafio, vereador? Considerando tendo um primeiro mandato, a sua participação política foi muito ativa com comissão parlamentar de inquérito e outras situações, mas qual é o grande desafio que o Braulio Lara considera ter ultrapassado ou superado para a sua reeleição? Bem, o maior desafio certamente é de levar para a população, né, em massa, a comunicação sobre os trabalhos técnicos que foram desenvolvidos. Eu vejo que no mundo político, às vezes você tem atuações muito importantes, entra em matérias extremamente densas, mas a percepção da população não é proporcional. As pessoas não entendem exatamente o que a CPI de fato investigou, ela não sabe exatamente quais são os meandros e quais são as implicações de cada detalhe de tudo aquilo que você trabalha. Então, eu me envolvi em pautas extremamente complexas, muito estruturais da cidade. Então, tanto a questão da Lagoa da Pampulha, que eu acho que foi a que teve maior visibilidade, mas tem a questão da mobilidade, foram duas CPIs, a da Caixa Preta da BH Trans e dos ônibus sem qualidade. Trabalhei na questão da CPI Pop Rua, falando de morador de rua, que é um problema extremamente complexo, mas que impacta diretamente na nossa cidade. E assim, vai somando todas essas linhas de frente, a gente sabe aí que às vezes a pessoa que está do outro lado, no momento de campanha, ela não consegue perceber todos os detalhes. Então, para mim, isso é o maior desafio. Agora, vereador, o senhor foi reeleito, assim como outros vereadores também, que a gente começa a ouvir aqui também no Café com Política, mas é uma nova composição na Câmara Municipal de Belo Horizonte, novos nomes, principalmente daqueles que foram os mais eleitos, né? Nós tivemos o Pablo, por exemplo, que é o nome do deputado federal Nicolas Ferreira. O que esperar dessa Câmara a partir de janeiro de 2025? O senhor, com a experiência da reeleição, para aqueles que chegam, para aqueles que ficam e para aqueles que saem também? Eu vejo que foi uma renovação importante. A gente tem pessoas que já têm, de fato, uma participação na vida política da cidade. O próprio Pablo, que foi o recordista de votos, né? O Pablo participou do gabinete do vereador Nicolas e nós já tínhamos contato, inclusive, durante esse mandato. E é uma pessoa que vai agregar muito nas discussões, porque eu vejo que são parlamentares que estão ávidos a seguir com essas pautas importantes da cidade. Então, isso é muito importante, porque a gente não pode ficar sempre voltando à estaca zero. É preciso que a cidade evolua. E as grandes questões, elas são uma evolução. Elas não são simplesmente chegar agora e alguém achar que vai sair com a melhor ideia, que vai ser um passe de mágica que vai resolver os problemas. Não é isso. A gente precisa de dar continuidade para que os assuntos que são importantes sejam resolvidos dentro de um ciclo razoável aí de 4 anos. Deixa eu perguntar sobre uma questão específica que ela passou a ser vista nas últimas eleições na Câmara de Vereadores e tem um eco importante no Brasil. Vou perguntar sobre emenda impositiva. Ela permitiu ao Legislativo criar uma espécie de distância de segurança do Poder Executivo, permitindo que o trabalho do vereador, muitas vezes, se desacople das necessidades e dos sabores das decisões da Prefeitura de Belo Horizonte, podendo colocar a emenda onde ele bem entender, da maneira como bem entender. Que peso o senhor vê que ela teve, se é que teve, nas eleições de 2024, para quem estava no cargo de vereador e para quem já atuava na Câmara Municipal?
Bem, as emendas impositivas foram um passo importante na política da cidade de BH, porque ela realmente criou essa percepção de priorização daquilo que às vezes é muito varejo e que o prefeito não consegue encampar na sua comunicação, na sua campanha eleitoral, digamos assim. Ele não consegue prometer ou se comprometer nas comunidades, nos bairros, né, de ações que são importantes para o bairro, mas que ele não consegue ter essa visão. Então ele tem que falar de pautas macro. E o vereador consegue chegar nisso para resolver problemas realmente setoriais e que a população elege os vereadores para que eles resolvam os problemas. Então é uma forma que o vereador tem de ir resolvendo. Mas eu vi nessa campanha eleitoral, por exemplo, o prefeito Fuad se apropriando de resultados que partiram de emendas de vereadores, né? Ele não chegou na campanha dele e falou que determinada praça foi reformada por verba impositiva de um vereador específico. Ele pegou e falou que ele estava reformando as praças. E assim sucessivamente. Eu posso dar vários exemplos, mas não é o caso. Mas eu vejo que foi importante. Eu mesmo consegui fazer vários direcionamentos. Mas se a prefeitura fosse mais eficiente, mais competente, muita coisa já teria sido entregue. E o que eu vi é a mesma ineficiência da prefeitura, demorando para entregar projetos, entregar obras e assim entregar resultado para a população. Deixa eu lhe perguntar também sobre um outro ponto. Agora voltando aqui à pergunta feita pela Thalita sobre o perfil dessa nova Câmara que tá emergindo. Evidentemente que houve uma guinada da Câmara do centro mais à direita, inclusive no volume de votos, mas ao mesmo tempo o campo de esquerda, ou se chama ali do campo progressista, também teve um crescimento específico. No desenho que os parlamentares estão imaginando, vereador, é de uma Câmara que necessariamente vai ser mais conflituosa por causa desse perfil, ou isso não faz exatamente diferença no dia a dia? Eu acho que a gente vai conseguir responder essa pergunta ali por volta de fevereiro ou março, né? Que é de sentir realmente esse termômetro. Tem político da esquerda aí que a primeira entrevista que teve a oportunidade de dar falou que se precisar vai dar cadeirada, ou seja, isso é uma mensagem ruim, é uma mensagem de quem realmente vive extremos. Então, talvez a gente possa dizer que a extrema esquerda então tomou espaço. Eu lamento isso, porque a gente não é com violência, não é dessa forma que a gente vai chegar em soluções para os problemas da cidade. Agora, vamos sentir, né? Às vezes isso aí também era o calor das campanhas eleitorais. Mas em fevereiro e março eu acho que a gente vai enxergar um pouco desse termômetro da Câmara e ver. Mas eu acho que entrou bastante gente que está disposta a fazer as coisas funcionarem. E a minha visão é que Belo Horizonte precisa funcionar e não de ficar simplesmente no mundo fantástico das campanhas eleitorais. Agora, vereador, em todas as promessas de campanha daqueles que disputavam a prefeitura de Belo Horizonte, ainda no primeiro turno, quando nós realizamos inclusive o debate aqui em O Tempo, a Lagoa da Pampulha estava ali no centro dessas discussões. E o senhor encampou uma discussão muito importante, que foi a CPI da Lagoa da Pampulha, né? Por muito tempo essa foi uma pauta que o senhor sempre estava, até porque comandou essa CPI. O senhor vê como uma promessa de campanha, hoje do prefeito reeleito, o senhor tem esperança de que, de fato, a situação da Lagoa seja resolvida? Eu espero que a gente tenha realmente um encaminhamento para a solução, mas me preocupa muito o caso da Lagoa da Pampulha, porque não é um caso de um ano, é coisa de 20 anos, está nessa situação que não evolui para uma solução. A CPI apontou diversas irregularidades, problemas de diversos pontos da lagoa, tanto no contrato de tratamento das águas, quanto nos contratos de desassoreamento. E o prefeito Fuad, lá atrás, quando questionado dentro da Câmara sobre o que faria, ele pediu para que aguardasse a conclusão das investigações. Mas quando as investigações foram conclusas e ele teve em mãos a informação do relatório, o que ele fez foi trabalhar para abafar a CPI. O que ele faz durante esse período todo de eleição é tentar desconstruir a linha técnica que foi elaborado o relatório final da CPI. Não de falar o seguinte, peraí, deixa eu apurar as irregularidades, afastar as pessoas que de fato têm digitais dentro de todo esse processo. Ele não fez isso. O que ele fez foi falar que está tudo bem. Não está tudo bem. Basta a pessoa ir lá na enseada do bairro ali da Garça, aquela região ali que eu acho que é a mais crítica, onde chega o córrego AABB, e olha, não é uma questão difícil de ninguém aferir. Eles deixaram estradas aterradas dentro da Lagoa da Pampulha em contratos que eram para desassorear a lagoa. Isso é muito grave e estão passando por cima como se isso não fosse problema, inclusive querendo falar de politicagem, né? Tentaram me rotular em vários momentos como se estivesse fazendo de fato ações políticas para desgastar o prefeito.
Na verdade, o que a gente está vendo é a lagoa morrendo. E eu não acho que isso pode ser deixado passar batido. Deixa eu perguntar sobre uma outra comissão da qual o senhor participou, que é sobre a população de rua. E quero saber especificamente a sua avaliação sobre, neste atual momento, o prefeito de Belo Horizonte reeleito está discutindo como estruturar as suas secretarias e como estruturar a sua força de trabalho em última instância. O senhor acha que é necessário ter uma secretaria específica para lidar com esta questão de moradores de rua? O atual desenho da prefeitura já permite encontrar uma solução melhor do que a que temos atualmente? Eu queria a sua avaliação, vereador. Bem, a estrutura já existe, a secretaria já existe, o que precisa de colocar a gente comprometida em entregar resultado e trabalhar. Desde 1992, a pasta de assistência social de Belo Horizonte é controlada pelo Partido dos Trabalhadores. Passou gente de todos os níveis em vários escalões e não entrega um resultado. Então, assim, o maior contrassenso do prefeito Fuad agora, se ele de fato tiver interesse em resolver o problema de morador de rua, é entregar mais uma vez essa pasta de porta fechada para o PT. Então, assim, eu espero que a gente realmente tenha compromisso da prefeitura agora em metas e entrega de resultado efetivo. Gente, o centro da cidade está clamando por socorro há muito tempo. Não adianta fazer uma reforma de praça e deslocar essa população para os bairros. Barro Preto clama por socorro. A gente vê a Lagoinha realmente definhando. E assim, essas são as mais fáceis de aferir, porque é onde as pessoas estão passando e vendo. Mas dentro dos bairros, em todas as regionais, a gente tem esse problema. Agora, qual que é o grande contrassenso? A cidade tem a estrutura de albergues, abrigos, e não é utilizada em plenitude. E essas pessoas que estão nas ruas, muitas vezes indagadas, porque eu ando pela cidade toda e às vezes converso com essas pessoas diretamente, vários falam, a prefeitura nunca me ofereceu nada. Então é uma falta de direcionamento, é muito dinheiro. A assistência de Belo Horizonte gasta na casa de 500 milhões de reais por ano. Se você dividir isso por 365 dias, dá mais do que R$1 milhão por dia. E não resolve. Então, eu acho que se o prefeito está realmente interessado em entregar aquilo que ele falou em sua campanha, ele tem que realmente estruturar o time para um trabalho com foco em resultado. A gente viu por muito tempo, vereador, uma falta de protagonismo do prefeito Fuad Noman. Isso se refletiu, inclusive, durante a campanha, nas pesquisas onde mostrava que o desconhecimento dele era muito grande. Mas a gente está falando de uma capital mineira. É um desejo do vereador Braulio que o prefeito apareça mais? Olha, primeiro ponto que como um democrata, reconheço o resultado das eleições e faço votos para que o prefeito tenha um excelente mandato. Porque muita gente já fica às vezes especulando como se você fosse fazer uma oposição impensada. Eu trabalho de uma oposição independente e sempre vou ser propositivo em apontar soluções. Eu vejo que os grandes vitoriosos dessa campanha, na minha opinião, foi o Paulo Vasconcelos e o jornalista Otávio, que realmente conseguiram fazer a população perceber o prefeito Fuad de uma outra forma. Então agora ele tem que realmente pegar essa forma que ele expôs e fazer resultado, fazer acontecer. Então, da nossa parte, nós vamos trabalhar pautando solução de problemas, pautando estratégias. Se o prefeito começar realmente a entregar, parabéns, eu faço votos aqui, dê tudo certo. Agora, se de fato for realmente mais um engodo, uma fake news eleitoral para a gente ficar se desgastando 4 anos cobrando resultado, eu seria um dos primeiros a apontar os problemas e apontar críticas para que a gente realmente consiga dar uma guinada na administração da cidade. O senhor falou em pauta, e pauta é uma definição importante que passa pelas mãos do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A discussão está dada e iniciada já para estes próximos 4 anos. O grupo do vereador, do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, apresentou o seu candidato, Juliano Lopes Lobato, e teve um endosso de alguns dos vereadores do Novo, inclusive do senhor. Eu queria entender exatamente o que o senhor está levando em conta para dessa decisão, e é um apoio definitivo e será uníssono do Partido Novo? Bem, nós não somos aqueles vereadores que ficam mudando de lado a qualquer coisa. A gente fez um compromisso, trata-se de um alinhamento que envolve o governo do Estado. A gente sabe que tem toda uma construção em torno do nome do nosso governador Romeu Zema para a disputa de 2026. O nosso vice-governador Matheus Simões, que é uma pessoa excelente e que o próprio governador já apontou como o sucessor candidato ao governo do Estado de Minas Gerais em 2026.
Então nós do Partido Novo estamos jogando juntos para que, em termos políticos, a gente esteja bem posicionado para fazer todas as pautas da capital e as pautas do Estado avançarem com bastante harmonia. Então, o nosso posicionamento já está dado e a gente espera realmente que esse arranjo político da Câmara seja o melhor para Belo Horizonte. Mas eu não está cedo? Desculpa, Guilherme. Só para insistir, Thalita, numa questão. O porquê da escolha de Juliano Lopes como nome para esta disputa? O Juliano tem uma situação anterior que, de fato, ele seria o presidente da Câmara, né, no arranjo que foi feito na eleição desse biênio atual. Então, eu acredito que isso também foi considerado para que ele fosse o nome indicado. Então, da nossa parte, está super tranquilo e eu tenho certeza que o Juliano vai ter sabedoria para fazer uma excelente gestão, se eleito for, e tudo indica que será. O senhor citou aí a indicação do governador Romeu Zema para o seu vice, Matheus Simões, ser o nome, né, ao governo de Minas em 2026. Não está cedo para essa discussão? Olha, quando a gente pensa em planejamento e execução de bons mandatos, é uma questão que quase que vai no piloto automático. A gente vê uma gestão muito séria, muito competente, um governo com entregas, e o grande desafio é que o populismo, as pessoas que gostam às vezes de ficar fazendo muito alarde sem resultado, né? Infelizmente na nossa sociedade ainda tem alguma reverberação. Mas hoje cada vez mais a gente vê que governos organizados, governos que têm entrega, que têm responsabilidade de gestão, realmente são muito mais saudáveis para a sociedade do que aqueles, na verdade, que embarcam em canoas furadas, que começam a se endividar, tudo é pegar empréstimo, é criar uma desorganização financeira que depois quem paga a conta é o cidadão. Eu quero uma avaliação do senhor sobre o Partido Novo nessas eleições de 2024. A legenda, claro, conseguiu alguns resultados expressivos, inclusive fora do estado, mas em Minas havia uma perspectiva de fazer vereadores nas câmaras, de ocupar um espaço no legislativo que permitisse à legenda fazer um crescimento, já ouvimos aqui das palavras do presidente Christopher Laguna, um crescimento mais orgânico pelo estado. Que avaliação final o senhor teve desse pleito de 2024 para a legenda? Bem, o Novo cresceu, né? É difícil crescer num ambiente onde você tem um fundão eleitoral custeando campanhas milionárias dos seus adversários. Então o Partido Novo é um partido que realmente, para ele crescer, ele faz muita força, e a gente sabe que esse engajamento político ele vai acontecendo paulatinamente. A sociedade está percebendo cada vez mais o Partido Novo. Mas enquanto a gente tiver essa pouca vergonha que é o fundão eleitoral, esse dinheirão todo que é despejado, você vê, os partidos de esquerda que gostam tanto de falar, eles não são democráticos para distribuir as verbas. Olha só se os candidatos das chapas de esquerda ou desses partidos do Centrão, se realmente fazem uma distribuição democrática dos recursos. Não fazem. O dinheiro do cidadão, de quem está pagando os impostos, vai para aqueles que são as cartas marcadas. Essa é a política do Brasil e infelizmente a gente vai ter que lidar com isso enquanto a gente tiver um fundão eleitoral aí, 7 bilhões de reais todo ano, movimentando essa mega máquina eleitoral que acontece a cada 2 anos no nosso país. O prefeito de Belo Horizonte já afirmou que quer e que pode aumentar o número de secretarias na capital mineira. Uma avaliação do senhor? Aumentar o gasto. O prefeito pouco entrou, tipo assim, ele era uma pessoa, ele estava no mandato, a estrutura estava lá, vendeu como se fosse tudo ok. Agora o primeiro ato dele é aumentar mais ainda o custo da cidade. Ele tem que aumentar a entrega. Aumentar é resultado, não é aumentar o custo da máquina. Aliás, assim, a campanha expôs um pouco da vida pessoal do prefeito Fuad e mostrou, por exemplo, a jornada dele desde mais novo, quando ele foi em Graxate. Meu pai também foi em Graxate. Eu vejo valores nessa base. Mas o prefeito Fuad, 50% da prefeitura, para mim, não está somando nada para ele. Agora, será que ele está querendo criar espaço para trazer os novos, mas deixando todos aqueles que não entregam resultado lá junto? Então, é um dilema, mas eu acredito que ele vai ter muita dificuldade de conduzir essa ampliação de estrutura administrativa na Câmara. Vai ter dificuldade de passar uma reforma administrativa na Câmara? Eu acredito que sim, porque vai haver, de fato, questionamento e oposição. O que a gente pretende, na verdade, é de não deixar Belo Horizonte simplesmente ser uma cidade custa caro e não entrega. A gente tem que realmente exigir eficiência. Ele tem condição de entregar eficiência, mas se ele, na verdade, ficar tão suscetível a essas pressões políticas dos arranjos que foram feitos para ele vencer as eleições,
a gente infelizmente vai correr o risco de ter uma cidade realmente que vai ser mais da mesma. Não é o que o Belo Horizontino quer. Deixa eu falar sobre arranjos e eleições, porque o senhor já mencionou um cenário em que há o governador Romeu Zema, o vice-governador professor Matheus Simões, e hoje nós trouxemos uma reportagem falando sobre como uma legenda com a qual o Partido Novo esteve junto no segundo turno das eleições, o PL, está em busca de mais aliados e de tentar ampliar um pouco mais a abertura que tem para determinadas fatias do eleitorado. O senhor está entre aqueles que defendem uma aliança mais longeva com o PL, de que Novo e PL estejam permanentemente num campo, inclusive pensando para um futuro político, até para discutir o Estado de Minas Gerais? Eu penso que a direita tem que ser mais unida. Isso tem que ser, de fato, uma ação consistente e não da boca para fora, igual eu vejo alguns falando. Porque a direita, ela tem uma dificuldade, às vezes, de realmente respeitar essas lideranças e elas crescerem dentro do escopo. Por exemplo, eu sinto que nós, do Novo, somos uma direita executiva, uma direita de entrega. Não é a direita ideológica que está ali batendo em vários assuntos, às vezes, que não agregam resultado rápido na política pública, principalmente municipal. É importante? Claro que é. A gente defende a família, a gente defende a vida, nós defendemos diversas pautas que são realmente pautas conservadoras dentro de um escopo maior. Mas não é ela que entrega de imediato, às vezes, a política pública. A gente precisa de ter mais gente imbuído em menos falação e mais ação efetiva no campo político municipal, no nosso caso, mas em todas as esferas. Então, a direita precisa de aprender a estar mais unida, trazer essas lideranças para a gente realmente conseguir avançar. Aliás, a esquerda é perita nisso. Eu vi Duda Salabert falando que o prefeito sairia preso caso eleita. E aí? Passa o primeiro turno, tá tudo bem? Eu gostaria de saber da deputada Duda Salabert, então, por que o prefeito deve ser preso? Eu quero saber o que ela vai trazer de novidade na Lagoa da Pampulha, porque nós não vamos esquecer. A gente não vai esquecer essas declarações. Então, eu espero realmente que a direita tenha consistência, uma direita coerente, porque a esquerda se demonstra incoerente quando precisa e eles se juntam para fazer o que foi feito. Fuad está de fato reeleito por causa do apoio de PT, PDT e PSOL. Nós estamos conversando com o vereador reeleito de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. No Café com Política, hora do bate-pronto. Aquele momento que eu não preciso nem descrever, que o senhor já conhece como funciona. Então vamos lá. Uma nota de 0 a 10 para a gestão Gabriel Azevedo à frente da Câmara Municipal. Nota 8. Com comentário ou sem comentário? À vontade. O Gabriel acertou muito mais do que errou, acho que é um excelente presidente, deixa um legado importante na Câmara e conseguiu inclusive uma expressiva votação. Eu acredito que tem um grande futuro aí pela frente também. A reeleição do prefeito Fuad Noman. Eu fiquei um pouco espantado, mas reconheço a vitória, parabenizo e desejo efetivamente sucesso, que ele escute mais a Câmara de Vereadores. Onde o Novo quer o governador Romeu Zema em 2026? Que é presidente do Brasil. E o vice Matheus Simões? Governador de Minas Gerais. É o time dos sonhos. Nós conversamos com o vereador reeleito de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço sempre o espaço. Parabéns aí pela estrutura. Eu acho que vocês estão dando show de cobertura e a gente está aí junto para somar pela nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Obrigada, viu, vereador? Volte sempre, o espaço está sempre aberto por aqui.